Glória a Deus, irmãos. Tremendo que o Senhor vem haciendo, e parte das coisas grandes que o Senhor vem haciendo, infelizmente não estão ao alcance de nossos olhos. Verdade, irmãos? Quando vimos o Salmo 105, quando abrimos o culto com o Salmo 105, é mais ou menos isso. Há grandes coisas que o Senhor hace, maravilhas, delas que Ele quisera que nós outros proclamara e hablar ao mundo, mas não podemos fazê-lo porque não estamos vendo, verdade? Não que Ele não queira que veamos o que Ele faz, senão que nós outros às vezes não nos permitimos ver, amém? Quedamos mirando as circunstâncias e olvidamos de ver o que necessariamente devemos ver. Sabe, irmãos, eu passado lunes, estes lunes agora, realizamos em Pilas uma reunião extraordinária da fraternidade. E esta reunião extraordinária tinha por pauta, assunto principal, era a ausência de alguns líderes em as atividades. Alguns pastores já não estavam chegando, ou chegavam lá uma vez perdido em alguma atividade, quando talvez fora uma seca de la casa, ou quando tinham eles que fazer algo, então chegavam. Pero alguns pareceram que estavam, não sei, desanimados ou com outras prioridades. Nunca se sabe o coração humano, só Deus sabe, verdade que sim? Pero isso nos inquietou muito e decidimos por uma reunião extraordinária, fora da agenda, uma reunião em que todos deviam chegar e explicar-se diante de Deus e tratar de ordenar as coisas outra vez. E lo logramos com muito diálogo, com oração e com a leitura da palavra. E Deus, irmãos, me deu uma palavra para esse dia, que foi a que nos moviu a falar o que teníamos que falar, a rasgar o coração, a mostrar o que passava na vida de cada um, no coração de cada um. E tuve essa palavra um efeito quase que imediato, amém? Quase que imediato, porque todos se agarravam o microfone, passava de mano em mano, cada um dizia uma coisa, como que Deus nos inquietou, nos moveu. E essa palavra eu quero ler, irmãos. Creio que já é lido alguma vez por acá. Eu quero ler porque depois dessa reunião me regresso a minha casa e Deus faz. Esse foi lunes. Toda semana Deus me inquietando, falando coisas, escrevendo eu coisas. Foi algo tão tremendo essa semana, foi algo tão profundo com Deus a partir desta reunião. Porque já aí Deus falava algo a minha persona e eu pensei, bom, isso para mim está tudo bem, pero Deus me levava a conectar a igreja a essa palavra, amém? E por isso eu vou falar dessa palavra hoje. Isaías 49. Isaías 49, vemos um profeta enfrentando alguns conflitos estes relacionados com o seu chamado, com o seu ministério, com o que Deus lhe havia dado para ser. E creia-me que nós outros nos passa, às vezes, enfrentamos certos conflitos, verdade? Disse o profeta: oídme, costas, e escuchá, pueblos lejanos. Jeová me chamou desde o ventre, desde las entranhas de mi madre tuvo mi nombre em memória. E puso mi boca como espada aguda, me cobriu com a sombra de su mano, e me puso por saeta brunida, me guardou em sua aljava, e me dijo: mi siervo eres, ó Israel, porque em ti me gloriaré. Pero eu dije: por demais he trabajado em vano e sem proveito, he consumido mis fuerzas.
pero mi causa está delante de Jehová e me recompensa com mi Deus. Não é uma palavra muito estranha para nós outros, la conhecemos. Pero a forma com que Deus me falava, irmãos, foi a que me motivou a estar delante de los pastores com essa palavra. Foi a que nos motivou a mover-se, a sacar coisas, verdade? E foi a palavra que me motivou a estar na presença do Senhor toda essa semana, escutando a Deus, falando claramente, o Senhor falando comigo, e eu escrevendo coisas que Deus falava para não olvidar. Vemos aqui, irmãos, um profeta com conflitos muito fortes. Amém? Estava ele inquietado, né? Estava ele preocupado, talvez indignado, verdade? Com a situação de seu ministério, com o que ele estava sendo. E começa a palavra falando do chamado dele, de como Deus o chamou, como Deus, desde o ventre de sua madre, isso algo aí, depositou uma vontade, um propósito. Esta palavra, irmãos, habla de la nação de Israel, habla do profeta, da vida do profeta, e habla também de Cristo, no último versículo, capítulo 7. É uma palavra que uno vai relacionando ela, em algum momento com a nação, em outro momento com o profeta, com seus conflitos, em outro momento com Cristo, por ser também uma palavra messiânica que habla de Cristo. Então, se esse homem, irmão, disse que o Senhor o chamou, o honrou, é o povo de Israel, pero também a vida dele, como servo e profeta, disse o que isso Deus, né? Aqui habla de espada, habla de um instrumento de guerra, de ataque, verdade? Habla também que cobriu ele com sua mano, com sua sombra. Habla da nação, do cuidado de Deus com a nação, pero habla também da vida do profeta em la presença de Deus. E disse: "Mi servo eres, ó Israel." Amém? Eu me pongo a pensar, irmãos, que quando Deus tem essa forma de falar comigo, eres mi hijo, eres mi hija, eres mi siervo. Amém? Lo que Deus está tratando de dizer é muito mais que a mesma palavra que escutamos. Amém? Quando Deus diga que eu sou filho de Ele, não cabe em minha mente, irmãos, traduzir em palavras todo o que Deus está dizendo. Amém? Que um papai e uma mamãe diga: esse é minha filha que está aqui pequenita. Está bem, aí está, foi engendrada em seu ventre, aí toda uma situação genética, de hormonas e tudo mais. Pero já quando Deus disse essa palavra, o significado é muito mais profundo, verdade? Amém? Deus está querendo dizer muito. Quando Deus disse: "Mi servo eres", uau, quanta coisa está dizendo ao Senhor. A quantos que estamos acá, Deus nos ha dito que somos servos dele? Todos. Todos. Amém? A questão é que nós outros, talvez por inexperiência, talvez por ignorância, talvez por falta de sabedoria, de conhecimento, ou talvez por as debilidades em nossa mente, não logramos discernir e entender de verdade, irmãos, a profundidade desta palavra. Que a que nível me está levando Deus quando me disse que eu sou seu servo? Amém? Se o povo de Deus entender isso, irmãos, a vida da igreja, de los siervos e servas de Deus, seria distinta. Amém? Seguramente Deus poderá ser muito mais na vida das pessoas, de los siervos dele, se nós outros entendermos o real significado, a dimensão de la profundidade desta palavra, ser servo de Deus. Amém? Uau, irmão. Quando estudamos aí o grego e o hebreu, a palavra servo tem a ver com escravo. E escravo é aquele que não tem vontade própria, ou que tem as suas ideias, mas não pode expressar.
porque depende da autoridade do Senhor que está sobre ele. Amém? É guiado sua vida por as determinações, por os propósitos de seu Senhor. Quando Deus nos disse que somos servos, Ele quer que nós outros sejamos servos em toda a plenitude da palavra. Amém? Como escravos de verdade, não esclavos sujeitos à violência, à humilhação, não, esclavos no sentido da obediência. Me está entendendo, irmãos? Da obediência. Então, irmãos, é profundo isso. Pelo versículo 4, parecerá que o diálogo vai cambiando o tema e o texto, como nos vai levando a outro lado, a outro lugar. Disse ele: pero eu dije, amém? Com todo que havia já gravado no coração dele, com todo o entendimento que ele já havia recebido, de haver sido escorrido por Deus desde o ventre, que Deus fez coisas maravilhosas quando trajo ao mundo, que dijo que ele era um servo. Agora o diálogo dele disse: por demais he trabalhado, em vano e sem proveito he consumido minhas forças. Amém? Você, irmãos, Costa Rica, eu creio que não viveu o tempo de escravidão. Não houve escravidão aqui, verdade? Não houve, não. É na história de Costa Rica? Não. Em Brasil houve, Estados Unidos houve. Os negritos eram sacados de África, e não era a gente ali que estava tirada na carne. Os barcos que vinham de Europa para comprar e buscar escravos em África destruíam verdadeiras nações. Muitas nações de África tiveram que entregar a força reis, príncipes, princesas, gente de los quais suas histórias estão escritas aqui. Amém? Estão escritas aqui. Como gente que criou cidades, nações, grandes impérios. Egipto, por exemplo. Você crê que Egipto teve gente branca? Sim. Os faraós eram os negros como eu, assim, sabia você? Quantos não sabiam disso? Os faraós eram negros, homens poderosos, que criaram coisas, que traíram a ciência, a filosofia, a química, um montão de coisas, que construíram grandes impérios, irmãos. Essas pessoas, irmãos, não teriam voz nem voto no momento que um senhor les comprava no mercado, por moedas ou por qualquer coisa. Amém? Eram verdadeiramente escravos. Não lhes tocava perguntar: hasta que hora vamos a trabalhar amanhã? Verdade assim? Que hora me vão servir a comida, o almoço, às 12 ou às 11? Não lhes tocava perguntar qual é o meu sueldo por mês, quando vou receber por quinzena. Era só um latigaço, violência, escravidão, humilhação. Levavam para as nações, para o Brasil e outras nações, mulheres que eram princesas, esposas de reis, eram reinas, gente da alta sociedade, como fizeram com o povo de Israel. Se acorda? Se acorda quando Babilônia veio e invade por primeira vez? Foram 3 investidas, 3 invasões de Babilônia a Israel. A primeira, se levaram quem? Levaram a gente da alta sociedade. E aí estava Daniel, Isaac, Abidenego e todos os amigos dele. Daniel, Isaac, Medraque e Abidenego, isso é Sadraque, amém? Aí estavam eles. Tanto é que foram direto levados ao palácio para serem, porque era gente que tinha cultura, amém? Levaram os príncipes da nação e todo. Depois, a segunda vez, vieram, arrastaram um pouco mais, levaram o profeta Ezequiel. Por última vez, deixaram Jeremias aí. Então, irmãos, essa gente não tinha autoridade sobre sua vida, eram escravos. E quando Deus nos disse que nós outros somos servos de Ele, não é que somos escravos por a imponência de Deus, por a obrigação de Deus, amém? Não é que somos escravos bajo violência, que Deus nos vai quitar a comida, que nos vai quitar a casa, que nos vai destruir.
para que obedezcamos sua palavra. Não é esse nível de esclavitud que Deus nos habla e de serviço em Ele. É de um servir e de um esclavizar-se em Ele por la obediência. Amém? Que nos nazca em nosso coração el obedecer a nosso Senhor, por saber que o Senhor ha hecho maravilhas em nossas vidas. Amém? Siervo, sim. Traduzido para escravo, sim. Pero não por violência, senão por amor a esse Padre que nos amou primeiro. Amém? Glória a Deus. E esta é o que Deus disse ao povo de Israel e evidentemente ao profeta, que a palavra era para ele. Pero ele disse: por demais é trabalhado, sem proveito é consumido minha força, pero mi causa está delante de Jeová e me recompensa com meu Deus. Como que ele cai em si e disse: bueno, de verdade a coisa não está bem, pero há uma recompensa em aquele que me chamou. Amém? Há uma recompensa. Então, irmãos, possivelmente esse profeta estava desanimado. Havia nele sentimentos de desânimo, de cansaço. Amém? De crer que o que estava sendo era perda de tempo, porque ele disse: em vano. Uau! O que lhe parece? Lhe parece feio isso? Não é muito. Eu he dito isso alguma vez a Deus também? Sim. É verdade, para mim é muito familiar, porque he conversado com Deus algumas vezes nessa mesma linha de pensamento. Então, se havia ele pensando, estava aí no coração dele, na mente dele, como alguém que está sendo muito pouco ou quase nada. Possivelmente esse profeta, irmãos, teria dificuldade de ver mais allá das circunstâncias. Olha, irmão, e esse tema, como o Senhor nos habla nesse lugar. Amém? Que temos a mirada da circunstância, que temos a mirada de lo que está a gritos querendo destruir-nos e desanimar-nos. Amém? E o profeta está nesse sentido, irmãos. Não veia o que ele quisera ver. Talvez ele deu todo o que podia, todas as forças se gastou, diz aqui, consumiu suas forças, tratando de fazer com que o povo entendesse a mensagem, com que o povo se ordenara em las coisas de Deus. Pero disse ele ao final de todo: Senhor, hasta aqui cheguei, em vano é trabalhado e sem proveito. É dizer, não veia os resultados que esperava ver. Então, se estamos vendo aqui também um homem, irmãos, que por tratar de caminhar por la vista, por el sentimento, le foi para ele difícil ver, difícil ter a visão clara, ter a mente limitada para ver as coisas que Deus de verdade queria mostrar. Amém, igreja? Então, a visão do profeta estava uma visão bastante limitada. Não lograva ele entender a importância e a relevância de seu ministério. Como que dizendo: que vou seguir fazendo aqui? Verdade que sim? Que vou seguir fazendo aqui? Se por demais é trabalhado em vano, sem proveito, sem resultado, que vou seguir fazendo aqui? Esse é o diálogo que ele tem com Deus. Pero então, irmãos, o versículo 5 nos habla algo. O versículo 5, irmãos, como que Deus lhe hace ver ao profeta que poner a mirada em los resultados imediatos nos quita a mirada de lo que Deus quer mostrar verdadeiramente. Amém? E o versículo 5 diz: pouco és para mim que tu seas mi siervo para levantar as tribos de Jacó e para que restaures o remanente de Israel.
Amém? Pouco es. ¿Cuál era la visión que ese hombre tenía de su llamado? ¿Cuál era? La visión que él tenía, Dios lo dice aquí, trabajar con Jacob y con Israel, trabajar con las 12 tribus, representando Jacob, que se vuelvan a Dios otra vez, y trabajar con Israel en el sentido de nación. Amén, hermanos? De eso está hablando aquí. No es una repetición, es algo muy claro. Pouco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus, unificar, volver a unificar, y para que restaures la nación, dice, y el remanente de Israel. Dice el Señor, también, diga conmigo, también. Esse também que é o mistério, hermanos. En esse também Deus está dizendo, abra tus ojos para ver lo que eu tenho realmente para ti. Que esse tempo que tu estás vivendo, esta dimensão onde tu estás, este pueblo com o qual tu estás trabalhando, não é todo o que tenho. Alô, como está entendendo? E o Senhor está dizendo, também te di. Quando le dio, allá en el ventre de su madre, amém? Estando en el ventre de su madre, já Deus havia estabelecido que esse profeta não ia trabalhar apenas com seu mesmo pueblo, que outros pueblos iam escutar a palavra de Deus. Esta palavra é para a nação de Israel, esta palavra é para o profeta, esta palavra é para ti e é para mim. Amém? Deus está dizendo, também te di por luz de las nações. Que tremendo, verdade? Dizer que nós outros somos luz, e não luz para o nosso alrededor, para os nossos, não, luz que tem que brilhar mais allá. Aqui habla de luz a las naciones, a tierras lejanas. Dice, hasta lo postrero de la tierra, dice aquí, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Então, se o homem está desanimado, entendendo que o que Deus tem para ele é aquilo que está aí, como nós outros estamos passando por circunstâncias e mirando e pensamos, esse é todo para mim, não há nada mais. Quantas vezes eu orei a Deus, dizendo, Deus, de verdade que o Senhor não se equivocou comigo? O que estou fazendo aqui? Em vano eu consumido minha força, e dito ao Senhor muitas vezes isso. Tenho conversado com Ele assim também, igual assim. Por la mesma mentalidade que estava o profeta Isaías, o desânimo, o cansaço, eu creio que ela pérdida de tempo estar aí fazendo o que estava fazendo. Por quê? Porque entendia que o que Deus havia dado era aquele, e a partir de aí já não havia nada mais. Pero Deus está dizendo, não, homem, não é apenas para que trabalhe com tu pueblo. Te di lo que te di e hice lo que hice contigo para que tu vá mais allá. É dizer, que em algum momento te vou sacar de aí, te vou levar allá para outra parte, para outra dimensão. Me está entendendo, irmãos? Está entendendo? Nós devemos entender isso, irmãos. Estamos aí, às vezes não vemos o resultado das coisas. De verdade que não vemos. Há quantos anos olhamos para a juventude de São Paulo? Quantos anos? E a juventude, para abaixo. Há quanto tempo não vemos ter um jovem se convertendo na igreja aqui? Ou em algumas igrejas ao redor de nós outros? Se estão perdendo, amém? Se estão perdendo por quê, irmãos? Não é porque Deus se agrada que se perdam. Não é que estão perdendo porque Deus não tem propósito com suas vidas. Deus trabalha com tempos, amém? Estabelecidos por Ele. Ele estabelece nos tempos, amém, igreja? Então, se nós outros miramos as limitações,
que as circunstâncias nos empurram e nos arrinconam em um lugar e pensamos, de aqui não me vou sair nunca, e nessa situação me vou estar toda a vida. E Deus está dizendo, não, eu te di algo mais, não estás vendo, tem algo mais para ti. Amém, irmãos? Quando eu digo que jovem que não se convierte, é jovem que esteja na vida da igreja, participando da vida da igreja. Amém, irmãos? De isso estamos falando. Há gente que se reúne, como a irmã reúne jovens, adolescentes na vida, pero vida de igreja, conectar-se ao corpo, há muito tempo. Amém? Pelo menos aqui há muito tempo. E não é porque não oramos, não é porque Deus não tem nada com ele, sim tem. Amém? Pero Deus trabalha com tempos, e Deus trabalha com os corações humanos. Amém, igreja? Hemos cometido erros, e também esses erros podem dificultar algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então se diz ao Senhor, também te di por luz, para que brilhes, para que resplandeças minha glória às nações, para que não estejas mais com essa mente limitada, pensando que hasta aqui cheguei e não há nada mais que fazer. Não, Deus ha posto na glória um brilho de sua glória, um resplendor de seu Espírito dentro de ti, dentro de mim, para que brilhe e resplandeça mais allá de lo que eu estou vivendo aqui. Me está entendendo, igreja? Tem esse problema em tua casa? Sim. Há tinieblas muitas vezes em nossa família? Sim, há tinieblas, é claro que há. Há problemas? Sim. Mas não podemos olvidar que há uma glória que Deus ha posto em nós outros, que deve resplandecer mais allá de nossas quatro paredes. Me está entendendo, irmãos? Como estão entendendo? Mais allá de nossas circunstâncias. Talvez os vecinos te observam e dizem, não, mira, pero tu, quando te deixas usar por Deus, a glória de Deus se manifesta através de ti. Deus sabe de tu problema, Deus sabe de tua circunstância, Deus sabe das guerras e batalhas travadas em tu mesma casa, pero quando Ele te saca para algum lugar para falar de sua glória, quando tu te deixas usar por Ele, Ele de verdade te vai usar, apesar de tus problemas. Me está entendendo, irmãos? Então se diz ao Senhor, tu estás brilhando com um brilho muito limitado, e por isso tu estás apagando. Mas eu te di por luz das nações, para que seas mi salvação hasta lo postrero de la tierra. ¿Ves? Estamos nosotros muitas vezes, hermanos, presos, esclavizados em nossas circunstâncias, e não entendemos que há vidas em muitos lugares a serem salvas, a serem alcançadas por o Senhor. Então, se por o desânimo, por o cansaço, por uma mente e uma visão turbada, nós outros dissemos, já não sigo mais. Está entendendo? Por mim, problema não vai seguir mais, até que Deus haga alguma coisa. Has escutado a pessoa dizer assim? Eu he escutado. Se Deus não hace o que deve fazer em minha casa, em minha vida, em minha saúde, não vou fazer nada mais. E me quedo aqui e me vou para qualquer lugar. E não estou falando nada exagerado, nem fora de contexto. Vou ler aqui sobre a vida de um outro profeta que disse, Senhor, hasta aqui já não ando mais em tu nome. O que lhe parece? Amém, irmãos? Então, se queremos condicionar a Deus a nossa vontade, nós olvidamos que somos servos, e que os servos não sabem o que hace o Senhor, sim ou não? Assim diz. E que não tem autoridade para levantar-se contra a vontade de seu Senhor, só tem que obedecer. Amém? Deus está dizendo, vê o profeta, eu te di por luz das nações. Tu estás aí desanimado, preocupado com tu povo, com tu casa, com tu comunidade, com tu problema financeiro, com tu problema conjugal. Mas há nações vizinhas, gente de outras comunidades, gente que estão perdidas, confundidas, necessitadas de escutar o que Deus te ha ensinado. Porque tu estás solamente turbada, mirando só o que está cerca tuyo. Amém, igreja? De isso Deus está falando. Há uma luz em você.
que debe brilhar más allá de las naciones. Hay una palabra de salvación que eu quero llevar hasta lo postrero de la tierra. Aleluya, hermanos. Versículo 7 dice: assim ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, ao menospreciado de alma, ao abominado de las naciones, ao siervo de los tiranos. Siervo de los tiranos. Esse aqui é um mensagem, é uma palavra messiânica, uma profecia messiânica, está falando de Cristo, o Redentor de Israel. Disse: verão reis, e se levantarão príncipes, e adorarão por Jeová, porque fiel és o Santo de Israel, o qual te escolheu. Amém? Imagine-se Jesus, e aqui está falando do ministério de Jesus. Chegou a Jerusalém, nasceu em uma cidade de Belém, pequenita, a mais pequena de toda a nação. Viveu por um tempo em Cafarnaum, seguiu predicando, viajando de um lado a outro, e a gente lo rechazava, e a gente lo perseguia, e a gente le queria matar com seu discurso. Imagine-se que ele disse: Deus, não, aqui não, aqui, esse povo aqui não, me manda para outro lugar, ou então dentro de acertou, porque ele me manda certo. O que lhe parece? Jesus perseverou, irmãos. Jesus teria problemas dentro de sua mesma casa. Crê você que a casa do Senhor era um mar de rosas, né? De pura felicidade, harmonia e comunhão? Não. Seus irmãos lhe diziam louco, sim ou não? Seus irmãos não creiam em ele, perseguiam, mas se converteram somente depois de sua morte na cruz, só depois de sua ressurreição, mas bem. Amém? Vês? Não era um lugar perfeito, como é o lugar que nós outros queremos para nós outros, verdade? Não. Pero Jesus seguiu. Amém? Não se preocupou com o ataque dos sacerdotes, não se preocupou com a ameaça dos romanos, com os judeus que ele perseguiam. Ele seguiu. Sabe por quê? Porque tinha algo mais para alcançar. Ele tinha uma cruz onde parar-se aí e dar liberdade e salvação a toda a humanidade. Amém, igreja? Ele teria que verdadeiramente ser luz para este mundo de tinieblas. Esse era o chamado dele. E tão poderoso que ele disse a nós outros: vós outros sois luz neste mundo. Irmãos, me está entendendo? Las tinieblas te pueden querer sofocarte, destruirte, pero hay una luz dentro de usted que debe resplandecer la gloria del Señor, de manera que las tinieblas den paso ao homem e à mulher de Deus que entende o chamado de Deus. Como se entende isso? Há uma luz em você. Não deixe que se apague. Não deixe que o desânimo, o medo, a desesperança, os problemas te apaguem essa luz. Não permita. Amém, igreja? Porque se isso sucede, tu vas a deixar todo botado e já não vas a seguir. Já não vas a seguir, como esse profeta está aqui, lleno de conflitos, lleno de problemas, não vendo mais allá de lo que Deus havia dado a ele. Então, se Deus disse: não, espera aí, não é somente a nação tua, o povo teu, a comunidade tua, não, eu tenho algo mais allá também, estou contando contigo. Amém? Estou contando contigo. Quita a mirada de lo que estás vendo aí. Amém, igreja? Sabe, irmãos, se as provas e lutas que o profeta enfrentava em seu mesmo povo, diga-se, Jacó como tribos e Israel como nação, ou seja, esses problemas, presta atenção, irmãos, esses problemas que provocaram o desânimo, o cansaço a esse homem, foram problemas originados em seu entorno. Amém? Trabalhando com seu povo, com a mesma cultura, com a mesma língua, mesmo idioma, todo, era o seu mesmo povo. Agora, irmãos, quanto maior seria o dano em sua mente, em seu ânimo,
em sua intenção de servir a Deus, quanto maior seriam os problemas para ele, se ele lograr entender o que Deus teria muito mais aún para ele. Se ele se sentia afetado, desanimado em trabalhar com um povo cercano a ele, mesma cultura, mesma língua, mesmo povo, quanto mais problema iria enfrentar ele trabalhando com nações e os postreiros da terra. Você me está entendendo, irmãos? Tu dizes, demasiado problema aqui, demasiado problema em casa, demasiado problema em comunidade. E se Deus te saca daí e te manda para um lugar pior que o que tu estás vivendo hoje, o que lhe parece? Quantos conhecem por aí, diga, alguma comunidade que esteja em pior situação que a de São Paulo? De violência, de drogadição? Diga uma cidade, um lugar. Leão 13, uma famosa, verdade que sim? E se Deus te manda viver allá? Los guidos, verdade? Se Deus te disse, ve a vivir allá na Leão 13, bem em meio de los tumultos aí, onde a gente está com a balacera e polícia que entra e que sai, e tu vai aí a ter uma casita aí com obra de sim, o que lhe parece? Um lugar muito precário, sem as condições que tem aqui, que tu dizes que é muito pouco, somos muito pobres, que São Paulo, vai viver allá então, para ver a realidade, sim ou não, irmãos? Alô? Agora, se tu vivendo em São Paulo, digo, se tu dentro de tua casa crê que esses problemas que te causam desânimo, que te entristecem, que te dizem já derre todo isso e vem a qualquer lugar, se isso te causa todos esses problemas, quanto maior problema te iam causar se fueras a outro lugar pior que tu estás vivendo hoje? Me está entendendo, irmãos? É disso que Deus está falando a ele. Veja, e você trabalhando em meio de tu povo, está passando por todo esse conflito, e quando tenhas que ir para as nações, como será? Quando tenhas que ir ao postreiro da terra, quem vai passar contigo? Se hoje trabalhando aqui com os tuyos, já queres levar todo botado, e quando tenhas que ir para allá? Alô? Amém, irmãos? Se hoje, irmãos, vivendo o que estamos vivendo, haciendo o que estamos fazendo para manter-nos de pé, por lo menos, verdade? Entendemos que, eu vou deixar todo, eu não vejo o resultado, não vejo nada. Não nos vamos dar conta que o que Deus nos está fazendo é preparando-nos. Alô? É uma preparação. Tu estás sendo preparado para viver coisas maiores em Deus. Amém, igreja? É uma preparação. E que saia nesse outro lugar, nessa outra dimensão, irmãos, onde será maior a entrega, as exigências, onde quizá o coração da gente será mais endurecido do que tu vês hoje. Se Deus não te prepara hoje, como vas a suportar-lo amanhã que viene? Se te hace difícil e queres deixar todo agora em meio de los tuyos, que todo mundo te ama, te quer e vivimos cerquitita por acá, e quando Deus tenha que levar-te a um lugar distante, que tu não conhece, que não sabe de nada, como vas a suportar? Alô, igreja? No lugar em onde haja maiores desafios, problemas, circunstâncias, situações difíceis e mais complexas do que tu estás vivendo hoje, não te das conta que o que Deus está fazendo é uma preparação? Amém? É uma preparação, te está preparando. No que tu estás vivendo hoje, fuiste preparado no passado. Deus te preparou allá no passado para enfrentar e viver o que estás vivendo hoje. Não hubiera Deus te sacado de onde estava, não hubiera Deus fortalecido tu vida, não estarias suportando o que estás vivendo hoje. Está entendendo, irmãos? Deus trabalha assim com ciclos, tá? Ele vai trabalhando. Amém, igreja? Só para dar um exemplo, de onde será que ha venido a fé que tem Malena? E tem uma fé poderosa, verdade? De onde será que vem essa fé? Será que se enfermou e disse, vou a ter fé? Não.
Verdade que sim? Não. Isso ha sido um processo na vivência de experiências e experiências com Deus, hasta chegar onde chegou. Não hubiera Deus preparado ele antes, não hubiera suportado, irmãos. Você me está entendendo, irmãos? Todo esse momento em que Deus vai trabalhando com nós outros. Se hoje nós outros vivendo o que estamos vivendo, querendo abandonar, deixar todo botado porque não aguentamos todo, então diz o Senhor: como te vou levar para mais allá? Como te vou mostrar? Como te vou revelar o grandioso que tenho para ti todavia? Alô, igreja. Abra tua Bíblia aí, irmão, no livro de Jeremias, capítulo 12. Poderoso, poderoso Deus. Nada, 12. Nada sucede por casualidade, né, irmãos? Deus tem propósito em todo. Não creia que as coisas sucedem por casualidade, por coincidência. Não. Deus tem propósito, aleluia. Vamos ler, mano, outro profeta. Há um título em tua Bíblia aí, não? Há um título aí, capítulo 2, tem um título aí em tua Bíblia, não? Que diz aí? Queja, verdade que sim? Queja, outro profeta, outro. De los muitos que está aí na Bíblia, que se quejaram, que pediram a morte. Queja, disse: justo eres tu, ó Jeová, para que eu discute contigo. Sin embargo, aleluia. Sabe quando tu começa a falar com alguém assim, como rodeios, sabe? Ele está com um rodeio: Senhor, tu eres justo. Quem sou eu para disputar contigo? Sin embargo, tenho algo que dizer, algo assim mais ou menos, né? Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque és prosperado o caminho de los impíos, e tienen bien todos los que se portam deslealmente. Sabe? É como estamos a ver. Deus, sabemos que tu eres santo, sabemos que tu eres soberano, sabemos que tu tens tu vontade e tu propósito, pero não nos nasce o que estás fazendo. Não me parece o que está passando comigo. Inclusive, às vezes dizíamos: não aceito. É o que o profeta está dizendo aqui. Sei que eres justo, e quem sou eu para disputar contigo? Sin embargo, há algo aí que me inquieta, há algo aí que não me calça, porque os ímpios andam em prosperidade e todo lhes sai bem, verdade? Falou. Veja o versículo 12, irmão, que diálogo tremendo. Só um Deus de amor para escutar uma pessoa falar assim com ele, verdade que sim? Tem que haver muito amor no coração de Deus, porque senão não hubiera queimado. Disse: los plantaste e echaram raízes, cresceram e deram fruto, cercano estás tu em sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tu, ó Jehová, me conoces, me viste e provaste mi coração para contigo. Arrebata-los como a ovelhas para o degolhadeiro, e señala-los para o dia da matança. Está enojado, é ou não está? Está enojado, mata-los, destrui-los. Eu sei que sou bueno, eles não merecem ser mortos, verdade? Alô? Diz o versículo 4: hasta quando estará desierta a terra e marchita a hierba de todo o campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaram los ganados e las aves, porque dijeron: no verá Deus nuestro fim. Aí está o diálogo. Ora, vamos a ver, irmãos, entender o tremendo que está nesse versículo 5. Leia comigo, diz aí: si corriste con los de a pie e te cansaram, como contenderás com los caballos? E se en la tierra de paz não estavas seguro, como harás en la espessura de Jordão?
Amém? Está dizendo o Senhor o profeta: se tu te cansas correndo com aqueles que correm a pé igual que você, e tu te queda botado e desanimado porque já não encho, porque não aguento, porque é demasiado, como será quando tenhas que correr com os que andam no cavalo? Amém? Se tu reclamas da situação que estás vivendo aqui, em tu entorno familiar, na comunidade, se os resultados que tu esperava ver não os estás vendo, e isto te desanima, e isto te provoca a deixar todo botado e já não seguir mais em nome de Deus, quando tenhas que enfrentar situações piores, que vas a fazer? Amém? Se corriste com os de a pé e te cansaram, em outras versões disse: se te cansas correndo com a gente de a pé, como vas a competir com os cavalos? Alô? Tremendo, verdade? E o profeta Jeremias, irmão, foi outro que enfrentou situação semelhante. E era tão profunda a situação de Jeremias, irmãos. Jeremias, em algum momento eu vou trazer um estudo sobre ele aqui, solamente sobre Jeremias. 40 anos predicando ao povo, 40 anos. Ele predicou em Israel em no tempo de 4 reis. 4 reis passaram por seu ministério. Gente rebelde, gente pecadora, contumaz, gente que não queria saber de Deus, que queria a idolatria, a hechiceria. Por mais que tenha um profeta vivendo em meio de eles, não lhe poniam cuidado ao que Deus falava. Amém? 40 anos, enfrentou, viu Babilônia entrar a sua nação e levar cativo um montão de gente. Ele viu isso, irmãos. E por fim, na última investida de Babilônia a Israel, esse povo destruiu o templo que era sagrado para ele. E o profeta ouviu tudo isso: destruir o templo, destruir os muros da cidade, echaram fogo em toda a cidade, la destruíram completamente. E o profeta presenciou tudo isso. E creia-me, não presenciou com sentido de agrado. Se não dije, não. Pero no coração dele estava aquele sentimento de pensar: Senhor, 40 anos predicando a essa gente para evitar que sucedera isto, e a gente não tem isso caso, a gente não tem que isso obedecer. Então seu profeta teve que ver todas essas coisas acontecendo em meio de um povo rebelde que não escutava a Deus, aún querendo o profeta em meio deles. Não está entendendo, irmão? Logras ver algo semelhante com a igreja de hoje? Sim ou não? Está semelhante, verdade? Pero o Senhor disse a ele, e com razão ele estava desanimado e cansado, claro. Pero o Senhor disse para ele: se te cansas correndo com os que andam de a pé, como será depois? É mais ou menos a resposta que Deus lhe dá a ele. A incredulidade, irmãos, a rebelião do povo, a persecução que esse povo empreendia contra ele, hicieron com que o profeta chegou ao ponto de maldecir o dia de seu nascimento. Que lhe parece? Maldita hora em que nasci, disse ele. Vamos ler isso? Vamos ler? É o mesmo livro, capítulo 20. Adelanta um pouquinho aí. Veja como estava o coração desse homem. Veja como estava desgastado, cansado de ver Deus falando com ele dia e noite, ele transmitindo a mensagem, e o povo não sendo caso. Ele viu sua cidade, sua nação ser destruída, levada a cautiverio por um povo rebelde. Capítulo 20, veja o que diz, irmãos. Vamos ao versículo 7, tá vendo? Versículo 7, ponga atenção aí. Disse: lamento, amém? Me seduziste, ó Jeová, e fui seduzido, amém? Mas fuerte fuiste que eu, e me venciste. Cada dia he sido escarnecido, cada qual se burla de mim. Ele está dizendo: Senhor, tu me convenciste a servir, tu me seduziste,
Me prometiste coisas, irmãos. Como é que se dá o processo de sedução? Amém? Não digo sedução no sentido sexual, no sentido da conquista, verdade? Como um homem trata de seduzir uma mulher? Repito, em o conquistar, né? Em o despertar seu amor. Esse homem vai ser todo o que essa mulher lhe agrada, sim ou não? Lhe vai dar chocolatitos, lhe vai levar a comer pizza de fim de semana, sim ou não? Vai ser amável, carinhoso, muito presente, vai estar aí, sim ou não? Esse é um processo de sedução, mas allá do sexual, que vem também aí pelo paquete. A mulher é igual. Então você disse que a pessoa que está em um processo de sedução, ou seja, de conquista, essa pessoa vai ser mais allá e vai prometer coisas para lograr conquistar a outra pessoa, sim ou não? Então seu profeta está dizendo: me seduziste, ou seja, me prometiste coisas. Em outras palavras, pode dizer, como Deus poderia haver dito, né? Quando Deus me chamou ao ministério: tu vas para cá, tu vas para allá, e profeta das nações e tal. E eu não creia, pero creia, estava naquela confusão de mente. Pero ao largo de minha formação, antes de chegar para cá, muita promessa, muita palavra me foi conquistando, me foi motivando a seguir adelante, sim ou não? Igual que tu tens palavras, tens promessas que Deus te ha dado, que vai restaurar tua casa, que vai sanar tua enfermidade, que vai restaurar teus filhos. Essas coisas te vão te seduzindo, fazendo com que tu sigas, sim ou não? Amém? Assim trabalha Deus, te vai fortalecendo. Tu queres desanimar, tu queres derrar todo. Aí o Senhor disse: vega, pegou isso mais para ti. Assim. Então seu profeta está dizendo: me seduziste, e fui seduzido, me deixei conquistar por ti. Amém? Mas forte fuiste que eu, me venciste. Aí disse ele: cada dia he sido escarnecido, cada qual se burla de mim. Amém? Por servir-te, por escuchar tua palavra, por fazer tua vontade, não vejo que o povo recebe de bom grado o que o Senhor me dá, porque se burlam de mim, me perseguem, me fazem dano. Versículo 8: porque quantas vezes hablo, dou voces, grito, a consequência qual é? Violência e destruição. Porque a palavra de Jeová me ha sido para afrenta e escárnio cada dia. Que lhe parece, irmãos? Que lhe parece? Eu já escutei, irmãos, outra vez, pastores dizendo: já não sigo mais na obra, já não sigo mais. E o Senhor me deu a palavra, me deu promessa, me deu sabedoria, me usou por um momento, mas não estou vendo nada aqui, o resultado não estou vendo, já não vou seguir com isso, e vou errar. Ele está com esse sentimento, irmão, de derrota, com esse sentimento de derrar todo botado, né? Disse: porque a palavra que me diste serve apenas para confrontar-me, para perseguir-me, vem com violência e destruição contra mim. Versículo 9 disse: não me acordarei mais de ele, nem hablarei mais em su nome. Alô? O que está dizendo? Já não vou mais me acordar das promessas, já não vou mais falar em seu nome, já não vou mais predicar a palavra, já não vou a seguir mais esto. É o que ele está dizendo aqui, por lo que estás vivendo, verdade? Disse: no obstante, esse é forte, irmão. No obstante, havia em meu coração como um fogo ardiente metido em meus huesos. Tratei de sofrê-lo, não pude. Amém? Ele está dizendo: quis derrar todo botado, quis já não mais falar das coisas de Deus, decidi já não mais servir-lhe, pero havia um fogo dentro de mim. Alô? Havia um fogo em meu coração ardiente, metido hasta mis huesos. Amém, irmãos? Que esse fogo esteja aí em teu coração, quando se mete o desânimo, a tentação de derrar todo e já não quero mais, que esse fogo se encenda em teu coração.
Amém? Que tu puedas ser renovado, que esse fogo pueda ser encendido em tu coração. E é o que está dizendo aqui. Já não falarei mais em seu nome, já não vou acordar-me mais de ele. No obstante, havia em coração algo aí. Havia um fogo que Deus havia posto no coração dele. Há um fogo que Deus ha posto em tu coração e em meu coração. Amém? Há desavença, há discórdia, há perturbação em nosso entorno, sim. Há fracassos e derrotas em nosso entorno. Há problemas, sim, não há. Pero nada de esto é suficiente para apagar esse fogo que Deus pôs em tu coração. Amém? Esta glória que Deus derramou em tu coração, e lo hizo desde o ventre, quando te chamou de servo e de hijo. Alô? Amém? Sabendo ele que tu estarias envolto em circunstâncias e problemas, Deus, com atenção, se antecipou e pôs um fogo dentro de ti. Não me estão entendendo, é verdade? Ele pôs uma glória dentro de ti, sabendo Deus, vendo, vai enfrentar problema já, vai ter problema na casa, vai ter deuda, você vai enfermar. Então, se não for chegar aqui com minha presença, para que quando chegue o momento, ele saia avante e saia adelante. Você está entendendo, irmãos? Amém? Lo hizo Deus, irmãos. Lo hizo Deus. Disse que havia um fogo dentro dele. Ele queria desistir, ele queria deixar todo botado, porque havia algo, sabe? Uau, que tremendo, irmãos, que tremendo. Eu não consigo entender como as pessoas se desanimar, assim é natural e é humano, verdade? Entrar o desânimo, o cansaço é natural. Pero deixar as coisas botadas, é isso que eu não entendo. Onde está o fogo, irmãos? Onde está o Espírito Santo que devia estar aí? Onde está aquela chama que queima hasta os ossos, que tem maior poder que qualquer circunstância, qualquer dolor, qualquer enfermidade, qualquer circunstância familiar? É o fogo de Deus, a presença e a glória de Ele é superior a todo esto. Como nos passa na mente derralo todo e já não siga, me vou ao mundo? Como se explica isso, irmãos? O profeta disse: eu não vou falar mais, já não vou predicar, nem vou acordar de tu nome. Pero havia algo aí no coração que lhe queimava até os ossos. Versículo 10 disse: porque ouí. Não, onde está? Vamos ver. Sim. Não vamos ao 10, vamos ao 14, amém? No, versículo 11 disse: mas Jeová está comigo como poderoso gigante, portanto, os que me persiguen tropeçarão e não prevalecerão, serão avergonzados em grande maneira, porque não prosperarão, terão perpétua confusão que jamais será olvidada. Amém? Amém, igreja? Então, se Deus está dizendo: veja, os que te perseguem, os que te causam problema, não vão a permanecer, porque harei coisas tremendas em tua vida. Amém? Diz, irmãos, versículo 14: veja como está a situação desse homem. Ao igual que Isaías, os sentimentos e reações que ele tinha, comunes do ser humano, amém? Comunes, passa com qualquer, eu desanimar, eu cansar, eu não ver resultado e querer deixar todo, passa com qualquer. Pero esse homem foi mais allá, irmãos. Disse ao versículo 14, vê o que disse aí: maldito o dia que nasci. Que lhe parece que tu digas isso a Deus, hein? Maldito o dia que nasci, é o dia em que minha madre me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu nuevas a mi padre, dizendo: hijo varón que ha nacido, haciendo-lhe alegrar-se assim muito.
Maldito o dia que fui engendrado no ventre de minha mamãe. Está bastante desanimado, confundido, revoltado com a situação, verdade? Que estava vivendo, que veia sua nação sendo destruída, invadida por os inimigos, e o povo não reacionava. Bastava o povo arrepender-se de seus pecados e Deus alejava os inimigos, mas o povo não. Por mais que o profeta falara, por mais que Deus dera sinais, o povo seguia obstinado. Me está entendendo, irmãos? E na igreja sucede isso? E na igreja, por mais que Deus abre, por mais que repita a mensagem, por mais que cante de predicador, não importa, a gente sigue obstinado. Como estão entendendo, irmãos? Disse, irmãos, que ao igual que Isaías, esse homem também está mirando no circunstancial, e com razão, ele foi um pouco mais além. Maldigo o dia de seu nascimento. O que lhe parece? Disse que hubiera sido melhor que o ventre de sua mamã fosse uma sepultura para ele. Veja o que diz aqui, versículo 16: e seja o tal homem como nas cidades que assolou Jeová, e não se arrependeu, oiga gritos de manhã e vozes de meio-dia, porque não me matou em el ventre, porque não me matou em el ventre, e mi madre me hubiera sido mi sepulcro, e su vientre embaraçado para sempre. Para que salir del vientre? Que tremendo, verdade? Para que salir del ventre? Para haver trabalho e dolor, e que mis dias se gastassem em afrenta? Alô? Como estava o coração desse homem? Como está nosso coração às vezes? Quando os problemas se multiplicam e se repetem uma e outra vez, e nós outros dizemos, não, já não sigo mais, que se matem, que se vayam, verdade? Eu vou cuidar de mim, verdade que sim? Esse homem, irmão, está maldiciendo o dia de seu nascimento. Maldita a hora que fui engendrado, porque o momento que fui engendrado, Deus pôs um propósito em minha existência. Me está entendendo, irmão? É o que ele está dizendo aqui. Maldita a hora que me pusesse um propósito em mim. Se não houvesse nascido, não havia propósito. Se não houvesse nascido, não havia soberania de Deus em mim. Eu estaria morto mesmo no ventre de minha mamãe. Está maldiciando o dia que nasceu, está maldiciando o homem que regou a notícia que a mulher estava embaraçada, está maldiciando o seu mesmo papá, é o ventre de sua mamãe, está maldiciando todo mundo, irmãos. Que lhe parece? Assim, irmãos, vivimos muitas vezes por não entender, por mirar circunstâncias. E te digo uma coisa, irmãos, eu não sei como vivem as outras igrejas vecinas, que tipo de mensagem Deus lhes dá. O mensagem aqui, em grande parte, ha sido uma mensagem de restauração, de santificação, verdade? Quantas vezes escutamos de santificar, de apartar-nos do pecado do mundo? Quantas vezes escutamos de amor, de perdão, de restauração de nossa casa, de nossa vida? De quantas e quantas maneiras, por diferentes bocas, Deus nos ha venido repetindo certos temas que são intrínsecos à nossa existência, nós outros que estamos acá. Amém? A outra igreja, Deus levanta o pastor para falar segundo a realidade de los que estão allá. Me está entendendo, irmãos? Por isso, quando tu vas a uma igreja diferente da tua, tu vais escutar uma mensagem diferente. E alguns desses mensagens não vão alcançar em ti. Tu vai dizer, não entendi nada, verdade? Claro, porque a mensagem é para aquele povo específico, para o que eles viveram e estão vivendo em Deus. Amém? Então, irmãos, o profeta está maldiciando o dia de seu nascimento. E eu quero, irmãos, pedir que tu abra a tua Bíblia aí, no livro de Daniel. Vá adelantando a tua Bíblia, passe aí por Jeremias, por Ezequiel e depois venha Daniel. Daniel capítulo 12.
Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos são profetas de cautivério, amém? Do tempo de Babilônia. Veja que tremendo o que Deus disse aqui no capítulo 2, versículo 21 e 22. 21 e 22 disse: Ele muda os tempos e as edades. Em outros versículos disse: Deus muda os tempos e as estações e as edades. Quita reis e põe reis, dá a sabedoria a los sábios e a ciência a los entendidos. Ele revela lo profundo e lo escondido, conoce lo que está em tinieblas e com ele mora la luz. Tu e eu, hermanos, servimos Deus que muda os tempos. ¿Está entendendo? Muda os tempos, muda as estações, muda e cambia as circunstâncias. Pero Deus trabalha com tempo, com su tempo. E em seu tempo Ele muda, transforma, cambia e assim nueva as coisas. É em seu tempo. Amém? É em seu tempo. Mientras su tempo para determinadas situações não passam e não se cumprem, essas coisas vão estar aí. Está entendendo? Alô? Que temos que fazer tu e eu? Caminhar no tempo de Deus. É simples. É tempo de gastar rodilha, orar, clamar por os tuyos. Tienes que hacerlo. Que te golpeiem, que te maltratem, que te humilhem, que te echem na polícia, tu sigues dobrando rodilha. Me está entendendo, irmãos? Porque é tempo para isto. Se tu te cansas e decides desanimar, mientras estar aí por la frente de los que estão cerca, quando tengas que ir a los estranhos, a los extranjeros, a la gente que não te conoce, quando tengas que ir a vivir allá em la Leão 13, lá nos subúrbios por allá, ¿qué me parece? Como te vas a portar? Não, demasiado, aqui só alguém tem mala. A lo mejor Deus hoje te prepara para o que vem, que tu não sabes todavia, pero vendrá. Em algum momento Deus te levará a outra dimensão, igreja. Pero já quando Deus o haga, já estarás mais ou menos preparado, por lo menos para manter-se de pé. Me está entendendo? Já habrás passado por el agua, por el fuego, e Deus te ha sacado a terra de abundância. Aleluia, Deus. Aleluia. Não te desanimes, não deixe nada botado por el caminho. Siga avançando. Siga avançando, siga avançando. Os propósitos de Deus são revelados em o tempo oportuno de Deus, não antes. Em o tempo oportuno de Deus, a quienes perseveram em Ele. Amém? Aunque o perseverar tuyo seja de arrasto, seja de rodilha, seja com lágrimas, seja arrastando na cruz pesada, pero tu sigues e permaneces. Amém? O padre em oceano nunca dijo a su hijo: ve amigo, vas a morir por aquela gente, pero não te preocupes, a cruz não será tão pesada, eu vou alivianar para você, para que puedas subir comodamente ao Gólgota. Não, era pesado mesmo. Amém? Os clavos lhe hirieron as manos, havia dolor em ele. Ele sofreu todo o que tinha que sofrer, lhe dolió, ele sentiu angústia. Tanto é que no huerto las lágrimas com sudor e com sangue todo mesclado. Amém? O Padre não lhe hizo a vida fácil a Jesus. Você me está entendendo nessa manhã? Como queres tu que Deus facilite as coisas para você, se Ele te está preparando para algo maior? Está entendendo, meu irmão? Como quer que Deus, ai Deus, está muito pesado isso, eu não suporto que me digam, que me respondam, que me afrentem, que me humilhem. Tu, irmãos, que é isso? Não estás entendendo nada? Não estás entendendo? Se acorda do domingo passado que Deus falou de arte do silêncio? Tienes que anhelar o que vem depois.
Jesus mirou a cruz e não huyó da cruz. Ele sabia tudo o que ia passar: dolor, persecução, humilhação de sua mesma gente, el escárnio, a vergonha pública. Ele estava aí desnudo, lhe quitaram a roupa, lhe desnudaram, lhe mexiam a barba, coisa que era uma ofrenda para um judeu tocar a barba de um judeu. Tudo isso lhe fizeram. Ele sabia que isso ia suceder, ele sabia, mas em algum momento pensou e disse: não, isso é demasiado, vamos facilitar um pouquinho, papá, vamos por aqui. Não, me entendeu, mano? Por quê? Porque ele esperava, ele anelava ver vidas sendo salvas. Hemos lido o 53 de Isaías aqui esse domingo passado, sim ou não? Ele guardou sua boca, cerrou sua boca, porque esperava algo mais allá. No mesmo o Senhor nos está dizendo. Ele revela seu propósito. Aunque tu tenhas que andar de arrastre em humilhação, em problema, em circunstâncias difíceis, se tu permaneces, se tu persevera, não importa a condição que tu estés, Deus vai revelar o porvenir para ti. Amém? Ele vai falar até lo que falou Isaías, também te di, tenho algo mais para ti. Amém? E essas pessoas, irmãos, não têm uma vida igual aos demais. Amém? A los que Deus chamou desde o ventre, a los que Deus ungiu desde o ventre, não têm vida fácil. Ponga atenção aqui, não têm vida fácil. Vivem bajo constante pressão, são perseguidos, são humilhados, são incompreendidos, rechaçados. Amém? Por quê? Porque Deus puso algo dentro de ti. E esta glória que tu te sentes um pouco que apagadita aí em teu entorno, Deus vai estar preparando para que resplandeça em meio às tinieblas em algum momento, em algum lugar. Amém? Ele te está preparando e te tem escondido em algum lugar. Essas pessoas, irmãos, ponga atenção a isso, possivelmente nunca vão lograr cambiar seu entorno. Sabe aquele familiar que te causa problema? Aquele vecino, aquela vecina que te causa problema? Aquele drogadito daquela comunidade que quisera que se convertera? Possivelmente essa gente não vai cambiar. Amém? Alguns vão entender a mensagem, outros não. Possivelmente algumas dessas pessoas vão seguir sendo as mesmas, desobedientes, rebeldes, contrários às coisas de Deus, pecadores. Tu vais estar por um tempo com eles e te vai ir no tempo de Deus, e essas pessoas seguirão iguais. Você me está entendendo? Salão? Deus não te ha dito que todos se vão a converter. Ele te ha dito que a palavra será sembrada em nossos corações. O evangelho será predicado em todo o mundo. Pero Deus não disse que todos se vão a converter a Ele. Ou disse? Não disse, verdade que sim? Não. Então, irmãos, o que Deus te haja chamado, o que Deus te haja selecionado desde o ventre, significa dizer que eres um servo, que vas a passar por situações, vai gastar e desgastar tua rodilha, tu tempo, vai entrar um sinfim de situações, e não creia que vas a ver o resultado ao 100% que quisieras ver. Me está entendendo, irmãos? É possível, irmãos, que incluso alguns familiares seguirão sendo os mesmos, não vão a cambiar. É bem possível que sim. Pero tu, o Senhor te está preparando. E el que Deus permita as persecuções, as humilhações, as afrentas, incluso de estas pessoas de las que tu oras por ella, se Deus permite, é porque algo o Senhor está preparando para ti. Amém, irmãos? Há algo mais. Habrá um tempo em que tu vas passar por isto. Tu te vas e as coisas te quedam aí. Amém, irmãos? Trabalhei 1 ano e meio em norte do Brasil antes de vir para cá. E trabalhava eu com adolescentes, tinha programa de rádio, era bem famoso aí onde estava. Foi a rádio que tinha um programa todas as semanas. E predicava na igreja, ajudava o pastor a abrir novas igrejas, viajava um montão de vezes.
e trabalhei com muitos adolescentes. Pero não todos os adolescentes que nós outros visitávamos e hacíamos atividades, não todos se convertiam ao Senhor, não todos permaneciam em um propósito. Amém, igreja? Não toda a tua comunidade se vai convertir ao Senhor. Amém? E por mais que queramos, não todos de nossa família vão a congregar junto com nós outros como quisiéramos que sucedera. Há famílias delas que Deus tem aí e todos estão no mesmo lugar congregando, outras não. Há um borracho, há um drogado que não quer saber de Deus, há um bruxo, de todo aí. Amém, irmãos? Pero tu sigues. Amém? Porque tu um dia vas passar por todas essas circunstâncias, elas se vão quedar aí, pero tu vas a outra dimensão com Deus. Me está entendendo, irmãos? Então você não pode desistir, porque o que Deus está permitindo é para que tu crescas, é para que tu madures. Amém? Porque permite, porque Deus é justo, e por ser justo, Ele les dá a oportunidade a todos de escutar a mensagem, todos, em pio, em conversa, aún sabendo que alguns não se vão converter e nunca vão obedecer. Ele permite que tu estejas aí gastando o teu rodilho orando por eles. Jeremias sabia, quer dizer, Deus sabia que o povo de Israel não lhe ia hacer caso ao profeta. Amém? 40 anos predicando, a gente foi destruída, a sociedade, suas vidas, suas famílias, e por aí entrou o desânimo no coração do profeta, verdade? E Deus nos está alertando hoje, para que entendamos que ao igual que o profeta Jeremias, que 40 anos predicou e o povo se foi à destruição, isso pode passar por nós outros. Amém? Pero não é o que tu vês como resultado, senão o que Deus está fazendo aqui, ó. Me está entendendo, irmãos? Ele saberá o que vai ser com os rebeldes, com os desobedientes, com os pecadores, com os que te perseguem. Ele saberá o que vai ser. Tu sigues adelante. Me está entendendo? Não te detengas, siga adelante. Para terminar, quero ler Ezequiel capítulo 12. Amém? Para terminar. Ezequiel capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 1. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí ao que me hablaba. Amém? Deus lo llamó, lo llenó con su Espíritu, visitou ele. Amém? E começou a falar. E me dijo: Hijo de hombre, eu te envio a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Olha o que Deus está dizendo. Está preparando já teu coração. Te vou enviar a gente rebelde, que se rebelaram contra mim. Que Deus está dizendo: contra mim. Não é contra ti a persecução, não é o dano que te querem causar a ti, é a rebelião que têm eles em las coisas de Deus. Você está entendendo? Se rebelaram contra mim. Disse: eles e seus padres se han rebelado contra mim hasta este mesmo dia. Eu, pois, te envio a hijos de duro rostro e de empedernido coração, e les dirás: assim ha dicho Jeová el Senhor. ¿Acaso eles escutem? Pero se não escucharem, porque são uma casa rebelde, sempre conocerão que houve profeta entre eles. E tu, hijo de homem, não les temas, ni tengas medo de suas palavras, aunque te hajas entre zarzas e espinos,
y moras como escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Es decir, te van a escuchar tal vez por educación, por cortesía, tal vez te van a escuchar porque no hay Kiki, tú estás ahí hablando, están escuchando, pero seguirán siendo rebeldes. Repite, hermano, isso Deus me habló en la casa. Tu gasta tu rodilha orando por los tuyos, por tu comunidad. Não creia, e por mais que Deus tenha promessa de fazer milagres em meio à comunidade, e lo hace e lo vai fazer, mas não creia que todos se vão a convertir. Amém? Não creia que todos em sua casa vão vir de domingo contigo para a igreja. Me está entendendo, irmãos? Haverá alguns que seguirão sendo rebeldes. Diz o Senhor: são coração empedernido, rosto de pedra, duros de coração. O Senhor vê os corações, pero aún assim nos envia a predicar e a falar a eles. O que lhe parece? Uno pode pensar, pelo que perde de tempo, verdade? Se Deus sabe que não lhe vão fazer caso, por que tenho que eu falar? Alô? Esse pensamento passa mesmo. Pero não é o que nós outros queremos ver, é o que Deus nos manda a ser em seu nome. Amém, igreja? É possível que a gente te escute, mas nunca te vai fazer caso. É o que Deus está dizendo aqui, porque são casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palavras. Escutem ou deixem de escuchar, porque são muito rebeldes. Mas tu, hijo de homem, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca e come lo que te doy. Ou seja, estude, escudrinha minha palavra e habla minha mensagem. Escutem ou não escutem, obedeçam ou não, esse não é problema tuyo. Amém, irmãos? Não sendo problema tuyo, não tens que vir com esse diálogo que vou desistir, que já não sigo. Não, tu sigues e deixa que Deus faça o que tem que fazer. Amém? Cerra tus olhos nesse momento. Talvez Deus te dê a graça e a sabedoria, ou é o tempo, para que tu lleves esse mensagem a algumas pessoas que se desanimaram, que clamaram, que se meteram na obra e não viram o resultado, e se cansaram e desistiram. Talvez tu tenhas que levar esse mensagem a essas pessoas, ajudá-las a entender que de verdade nem sempre vamos ver os resultados que queremos ver, mas o maior trabalho está sendo Deus em nós outros. Amém? Preparando-nos, nos terem escondido em um lugar, guardados, protegidos, sendo moldeados em nosso caráter. É possível que a pessoa violenta que está em tua casa, que te agrede, que te quer matar e tudo mais, nunca vai cambiar, mas tu sim vas a cambiar pelo processo. Amém? Tu serás mais humilde, vas a ser mais la boquita, sim ou não? Vai aprender a escuchar mais e falar menos. Alô? Aunque essa pessoa nunca cambie, tu serás cambiado por el processo. Alô, igreja? Senhor, Deus, te damos graça nesta manhã. Oh, aleluia. Te alabamos e te bendecimos por tu palavra. Te bendecimos, amado Deus, porque ao igual que ambos os profetas que estão aí, Isaías, Jeremias, em algum momento Elias pediu a morte, Moisés pediu que lhe borrasse o nome do livro. Enfim, homens que estavam cansados, desanimados, amado Deus, que não viram o resultado que esperavam, no que creiam que mereciam ver, não puderam ver. Pero o Senhor, amado Deus, é o Senhor, com tu palavra, com esta chama ardente, esse fogo que queima hasta nos huesos, les hizo ver que tu tenias um propósito maior, que tu tenias uma dimensão maior a alcançar, amado Deus. Que a mirada da circunstância nos quita a verdadeira visão do propósito definido por Deus. Te pedimos, amado Deus, nesta manhã, que esta palavra siga forjando nosso caráter, nossa vida,
que sigamos adiante, independente de circunstâncias, independente se há uma multidão que nos acompanha, ou se é solamente um remanente que aí está. Oh, amado Deus, ajuda-nos a ver como tu vês, ajuda-nos a ter entendimento, Senhor, oh Deus, de tu propósito em nome de Jesus. Não queremos andar por vista, amado Deus, queremos caminhar por fé, creyendo no impossível, amado Deus, vendo no invisível. Assim queremos caminhar, amado Deus. Queremos, Senhor, ó Deus, que tu Espírito Santo nos siga hablando, que tu Espírito Santo siga, Senhor, inquietando-nos com tua palavra. Ajuda-nos em entendimento, ajuda-nos a ser homens e mulheres de Deus de verdade, gente espiritual, amado Deus, gente metida com Deus, gente que discerne os tempos. Tu palavra diz que o Senhor muda os tempos e as estações. O Senhor determina os tempos de todas as coisas. Há um começo, há um processo e há um final. Há um momento que vamos ser trasladados a outra dimensão, a um outro tempo contigo. E saberemos destas provas, destas tribulações, mas fortalecidos em ti, amado Deus, mas conscientes de um chamado, homens e mulheres, mas moldeados em seu caráter, amado Deus. Graças te damos por que tu nos has permitido viver e passar nesse mundo. Graças, Senhor, ó Deus, por as afrentas, humilhações e situações que hemos enfrentado. Te damos graça porque essas coisas nos han moldeado, nos han ensinado, nos han instruído e preparado, Senhor, ó Deus, para o que viene, para o que será revelado em tu tempo, amado Deus. Porque tu eres um Deus que muda nos tempos e revela o que está escondido e oculto a los corações daqueles que permanecem firmes. Guarda-nos de desmaiar, guarda-nos. Não nos deixe, Senhor, desmaiar e postrar-nos em um caminho. Aonde tropecemos, aonde nos cansemos, ajuda-nos a seguir adelante, amado Deus, vendo no invisível, amado Deus, em nome de Jesus, para que tu nos use aún mais no seu tempo oportuno. Amado Deus, seguimos clamando por la comunidade de São Paulo e entendendo que tu muda os tempos, amado Deus. Que o Senhor pode tocar e mudar os tempos destas vidas que estão perdidas nesse mundo, amado Deus. Que o Senhor determine, Senhor, o tempo de salvação a la juventude, a la adolescência, a las famílias desta comunidade, a las famílias desta nação chamada Costa Rica. Que o Senhor determine os tempos e nos permita ver, amado Deus, que há um tempo de levantar-se, que há um tempo de mover-se, que há um tempo de profetizar, que há um tempo de crer na palavra, que há um tempo de chorar, dobrar rodilhas, mas também haverá um tempo de ver resultados, amado Deus. Também há um tempo que nós vamos a gozar, nós vamos a alegrar em nosso Deus, em ver suas maravilhas, em nome de Jesus. Em nome poderoso Deus Senhor Jesus Cristo, graças te damos nesta manhã, amado Deus. Graças por tua palavra, graças por este momento precioso. Graças, Senhor, que essa semana essa palavra esteja aí movendo em nosso espírito, não nos permita olvidar o que hemos escutado e que sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê um aplauso ao Senhor, amém? O que lhes parece? Aleluia.